nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos conversar agora sobre a atividade que vocês fizeram a partir da videoaula que eu pedi para vocês assistirem, né? Sobre as concepções clássicas sobre o homem, né? Sobre o ser humano. Então, só para contextualizar, que a gente vem trabalhando já, né? Na aula passada, nós trabalhamos o texto Indivíduo e Sociedade, né? Indivíduo e Sociedade. E aí, deixa eu ver aqui. Trabalhamos o texto, né, sobre o indivíduo e sociedade e encaminhamos uma videoaula para vocês assistirem, que se chama As Concepções Clássicas sobre o Ser Humano, sobre o homem. Porque vocês sabem que esse primeiro momento a gente trabalha aqui de forma em tempo real, de forma síncrona, que chama, né? Em tempo real, vocês e eu e vocês. No segundo momento, vocês continuam na aula, mas de forma assíncrona, que a gente chama, sem a minha presença. Mas continua a aula. Então, a gente já se apropriou da plataforma, né? A partir da próxima aula, eu já vou direcionar vocês para a plataforma, onde eu estou montando a disciplina lá. Não tem segredo, eu vou explicar para vocês no primeiro momento. Mas hoje ainda não. Hoje ainda não. Nós vamos fazer esse comentário aqui sobre as concepções clássicas dos filósofos em relação ao ser humano, e depois vamos trabalhar um pouquinho dos aspectos da antropologia que estuda o ser humano, que estuda o indivíduo, né? E aí vou encaminhar um texto para vocês lerem e organizar uma apresentação para a próxima aula. Então, o último horário de hoje é para vocês se juntarem em dupla, né? E fazer uma leitura do texto e organizar uma apresentação. Cada dupla vai ficar com um tópico. Daqui a pouco eu explico melhor. Vamos, então, nos ater aqui aos fatos, né? Sim, em dupla, mas não precisa se encontrar presencial. Só quem puder, mas não há necessidade. Em dupla, mais tarde, né? A dupla se conversa, todo mundo tem o contato de todo mundo aí no grupo, e vão organizar uma apresentação dos tópicos da fenomenologia humana. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Agora eu gostaria de ouvir vocês sobre a atividade que vocês fizeram. Bem, a atividade que vocês fizeram foi do tópico, do conteúdo, esse aqui que eu vou projetar para vocês rapidamente. Então, aqui está, né, aqui está o material que nós apresentamos. Vocês assistiram a videoaula, né? Nesse material, concepções clássicas sobre o ser humano, a gente faz uma rápida introdução aí com a antropologia, dizendo o que ela estuda, mas isso aqui eu vou retomar daqui a pouco também. E depois algumas informações históricas sobre isso, né? Nessa comparação do homem com o animal, né? São questões que a gente retoma mais tarde. E algumas visões sobre o ser humano. Visão cosmocêntrica, teocêntrica e antropocêntrica. Tudo isso eu
trabalho na videoaula que vocês assistiram. Quem não assistiu a videoaula, aí fica quebrado. Esse momento que a gente libera vocês, né, esse último horário, é para fazer o que a gente direciona. Se você não consegue fazer, aí vai ficar difícil você acompanhar a disciplina, porque a disciplina é uma disciplina remota, né? E nesse formato, síncrona e assíncrona. Um momento comigo, um momento de estudo dirigido. Então, se você não consegue se organizar, ter disciplina para ler um texto, né? Para assistir um vídeo, para fazer uma atividade, se você não consegue fazer isso, então você vai ter muita dificuldade como acadêmico, tá? É uma característica do acadêmico: disciplina, auto-organização, planejamento. Então, eu espero que vocês consigam fazer isso, porque senão o seu processo vai ficar quebrado nessa disciplina. E aí, ficando com o processo quebrado, fica difícil para a gente avaliar. Ficando difícil para avaliar, você pode ficar retido na disciplina se não tiver o rendimento. Ficando retido na disciplina, você terá que fazer novamente, né? Pagar a disciplina, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de estudo mesmo, né? Então, só estou dando essa dica, porque tem muita gente que está chegando agora, ainda não tem muito esse ritmo da academia, né? Então, o Diego disse de já estou nesse processo, quebrado. Né? Então, é importante dar uma organizada na vida, não é? É isso que vai definir o futuro de vocês, mas é preciso organizar o presente, né? Então, não se constrói um profissional do século XXI desorganizado, desplanejado, indisciplinado, né? Então, só aí para a gente ir pensando, por exemplo, que temos uma atividade que era para ser entregue hoje, atividade que foi encaminhada há 8 dias, e eu dei o tempo para vocês fazerem isso. Então, eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. A turma são 18. Então, aí, algumas pessoas não conseguiram fazer. Tudo bem que tem o Rian Pablo, né, que chegou hoje, né? Tá muito bem, Milena, só tem que organizar. Então, o Juan Pablo está iniciando hoje essa disciplina. Então, claro que ele não tinha condição de fazer essa atividade ainda hoje. Está fazendo as outras, mas irá fazer essa também, né? Então, nesse material que eu passei para vocês, esses slides aqui, eu vou comentando eles na videoaula. E aí eu vou trabalhando o que é o homem, né? O que é o homem? Entendendo o homem aí, aquele conceito que eu já falei. Homem não cabe mais todos os sujeitos. Então, sempre que tiver homem, vamos tentar pensar em indivíduo. A nossa disciplina é indivíduo, política e sociedade. Vamos pensar em indivíduo, que inclui homem, mulher, todos os gêneros, né? Todos os gêneros que a gente conhece. E então, aí a gente falou sobre isso, as visões cosmocêntrica, teocêntrica e antropocêntrica. Cosmocêntrica é uma visão mais ligada aos cosmos, aos elementos da natureza, né? Tem essa visão do homem, bem lá no pré-socrático, bem no início do pensamento filosófico. Depois tem uma visão teocêntrica, que é a visão de Deus. Teo é Deus, cêntrica é centro, né? No eixo. Então, teocêntrico é uma visão de Deus sobre o homem. E antropocêntrica é uma visão histórico-cultural, né, sobre o homem, a visão antropocêntrica. Então, tudo isso eu comento na minha
aula. E aí destaco a visão antropocêntrica, que é a visão que nos interessa, compreender aqui. Então, nessa disciplina, que é uma disciplina que vai estudar o ser humano numa perspectiva científica, então a gente não faz muito esse aprofundamento nas questões cosmocêntricas, nem na concepção teocêntrica, é mais da antropologia, antropocêntrica. Antropos é o homem, antropologia é a ciência que estuda o homem, eu vou já falar. Bom, por que eu estou chamando de concepções clássicas sobre o homem? Porque eu estou trabalhando clássicos da história, né, da história do pensamento humano, da história da filosofia, né, da história da formação do ser humano. Aí eu trago Platão, uma concepção platônica sobre o homem, está lá no texto, na videoaula eu explico tudinho. Uma concepção aristotélica, de Aristóteles, né, que Aristóteles pensa sobre o que seja o ser humano. E depois eu venho trazer aqui, já é um filósofo moderno, que a gente chama, que é o René Descartes, com a concepção cartesiana de René Descartes, né? Então, na atividade que eu pedi para vocês fazerem, eu coloquei até a figura deles, a imagem e o nome de cada um. Então, às vezes, concepção cartesiana. Que é isso, professor? A concepção de René Descartes sobre o ser humano. O que René Descartes pensa sobre o ser humano? Depois, a concepção de Immanuel Kant, que é um outro filósofo já moderno, contemporâneo, né? E a concepção kantiana sobre o homem. O que Kant pensa sobre o homem, né? O que Kant está dizendo sobre o homem. E aí ele vai dizendo. Depois eu trago Hegel, Friedrich Hegel. Friedrich Hegel tem uma concepção que a gente chama de concepção hegeliana de Hegel. Se diz Hegel, né? Friedrich Hegel é um alemão já do período contemporâneo, um grande filósofo, e ele também vai dizer algumas coisas sobre o que é o homem. Então, na videoaula eu explico. Então, ele vai dizendo, Hegel, né? Depois eu trago o maior, o grande filósofo contemporâneo, quem mais influenciou nas nossas gerações, na nossa forma de pensar, é o pensador Karl Marx. Karl Marx era historiador, filósofo e sociólogo, né, do século XIX. Então, Karl Marx tem uma grande contribuição a nos dizer sobre o que é o homem ou quem é o homem. Então, ele nos ajuda a entender, né? Então, Marx vai dizendo, e depois a gente tem, por último aqui, a concepção do existencialismo de Sartre. Jean-Paul Sartre é um filósofo, cientista da linha mais da psicologia e da sociologia. Os meninos da psicologia vão encontrar muito ainda o Sartre. Jean-Paul Sartre vai falar sobre o ser humano numa perspectiva do existencialismo. Então, o pensamento de Sartre é tão grande que se tornou uma corrente, né, que se chama existencialismo, assim como a do Karl Marx se tornou o materialismo histórico dialético ou o marxismo, certo? Então, eu venho apresentando esses filósofos, os clássicos, os mais importantes, sobre o que eles pensam sobre o ser humano, né? Por isso que a gente chama dos clássicos. E depois eu peço para vocês fazerem uma pesquisa rápida e destacar aqui, né, o que cada um deles pensam sobre o homem. O que foi que eles disseram sobre o ser humano, sobre o indivíduo,
né, sobre o indivíduo. Então eu coloquei, são 7. Existem tantos, muitos, mas eu destaquei esses 7 porque a gente considera os clássicos, né? Então aqui estão eles com os espaços para que vocês colocassem o que cada um deles tem a dizer sobre o ser humano, né? É importante qualquer área que a gente se forme, a gente ter essa concepção do que é o homem, de quem é você, o que é você, né? E aí a gente vai buscar essa ajuda exatamente nos clássicos para a gente compreender, né, o que já disseram, né, sobre nós, certinho? Então essa foi a atividade, recebi várias, estou recebendo algumas agora, que aí depois eu vou corrigir todas e já vou atribuindo a nota e inserindo no sistema, né? No sistema. Por isso que eu me preocupei hoje à tarde, para quem ainda não foi lançado no sistema, para ir conversar com o coordenador para fazer isso. Professor, esqueci de falar com o Randall. Não, depois você fala com o Randall. Esqueci de falar com Certo, você não pode esquecer, Não fala falo com com ele. ele. Certo. Tem gente que ainda não efetivou a matrícula, assim, está matriculado, mas não o responsável, o fianciador, né? A pessoa que faz a fiança, que é quem vai pagar, tem que assinar, o responsável, tal, o afiador, não sei como é que chama aí, precisa ir lá assinar, só depois disso a dona Maria insere no diário. Mas tudo bem, não pode deixar de assistir a aula, já que você está certa que vai estudar, né? Falta só esse processo burocrático para fazer. Mas é importante porque no sistema que se chama WebGIS, que é o sistema onde a gente lança a frequência, as notas, as aulas, tudinho, vocês precisam estar lá. Ok. Então, foi encaminhada essa atividade e agora eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre ela, né? Conversasse um pouquinho sobre ela e aí vocês me dissessem algumas coisas. Vou começar aqui pela minha listinha que eu organizei para fazer a frequência e as notas, né? Esse é um professor organizado, sou eu, mais organizado que a Favale. Então, tudo organizadinho aqui, menino, não dá um peido que eu não registre. Tudo eu registro. Ok, Glauciane. Mas você pode escrever, Glauciane. E organiza esse microfone, mulher. Vamos lá. O Moisés. Moisés está aí, né? Moisés está aí porque... Está aí, Moisés? Acho que não. Moisés. Acho que ele não entrou, não registrei a frequência dele ainda. Ok, vamos lá. O Arthur. Arthur. Está aí o Arthur? Arthur não me mandou. Exato. Vamos lá, Isabela Petrusca. Isabela Petrusca socializa para nós o que é que diz, deixa eu ver aqui no meu registro, o que é que diz o Platão, qual é a concepção platônica sobre o indivíduo. O que é que disse o Platão? Que informações tu recolheu, tu pesquisou sobre o pensamento de Platão sobre o indivíduo? Pode resumir aí o que tu... Certo. Não vai ser muito grande não, professor, um resumo mesmo. Não, é um resumo mesmo. São 3 dias para dizer tudo, é rapidinho. Eu queria começar falando sobre... Porque quando eu fui pesquisar sobre Platão, e também naquela aula que o senhor deu, que o senhor mandou a gente assistir, falou sobre Sócrates, né? Que ele foi o primeiro a se inclinar, a estudar sobre o homem, só que ele tinha um olhar do homem na forma racional. Já Platão tem um olhar para o homem como a perspectiva da alma, a alma imortal. E para ele, deixa eu ver aqui no meu trabalho, eu coloquei assim: para Platão, o corpo não é visto como algo que faz parte da essência humana, mas ao contrário, como um local de expiação da alma.
Então, a alma existe desde sempre para ele, no mundo das ideias, e só possui um corpo por acidente, né? Vamos dizer assim. E a alma para ele se divide em três partes, que é a alma concupiscente, eu acho que é essa a palavra. Concupiscente, que é os desejos da carne, a alma irracível, que são as paixões, que é a parte não racional, né? E a alma racional, o conhecimento. Foi isso que eu coloquei. Exatamente, Petrusca. A concepção platônica sobre o ser humano, ela é muito do Sócrates, porque nessa trilogia filosófica, primeiro temos Sócrates, o grande, que divide a história da filosofia, do pensamento, antes de Sócrates, depois de Sócrates. Depois a gente tem Platão, que escreveu tudo o que Sócrates disse, tudo não, que escreveu o que Sócrates disse, porque Sócrates nada escreveu, né? Quem escreveu foi Platão, o pensamento de Sócrates. Então, a concepção platônica tem muito da concepção socrática, que nós não colocamos aqui, porque Sócrates não registrou. Então, a gente tem o Sócrates, a gente tem o Platão, depois a gente tem o Aristóteles. São esses três. Né? Quem fez a disciplina de filosofia comigo sabe. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles. Então, os três são parecidos, mas eles caminham por caminhos outros, além do que adquiriu com o seu mestre. Então, Platão vai exatamente dizer isso, né? Eu estou explicando isso na aula, era só para sentir um pouquinho do que vocês organizaram, né? Então, Platão vai trabalhar essa coisa do homem dividido em três partes, alma e corpo. O corpo não é tão importante nessa perspectiva de Platão, né? Por quê? O Platão vai trabalhar mais a alma. Então, a alma, para Platão, tem três momentos, né? A alma concupiscente, que são os desejos que nós temos. A alma irracível, que é quando a gente perde a razão e se apaixona, né? E se apaixona. A pessoa que está apaixonado perde a razão, né? Não é só apaixonado por outra pessoa, mas apaixonado por coisas também. Apaixonado por ideias. Pode perder a razão, isso é um perigo. E a alma racional, que é ligada ao conhecimento. Então, Platão vai trabalhar o homem, né? Corpo e alma. Para ele, o corpo não diz muita coisa, porque para Platão, o verdadeiro conhecimento está no campo das ideias, né? E as ideias, a consciência é a alma. A alma é a consciência que nós temos da nossa realidade. E essa alma pode ser concupiscente, quando a gente se dedica mais aos desejos carnais, né? E ela pode ser uma alma irracível, o indivíduo que perde muita razão, é irracível de irracional, e acaba se deixando levar muito pelas paixões, né? Paixões pelas coisas materiais, pelas pessoas, e pelas ideias, por alguma coisa. Você quer muito uma coisa, você perde a razão, você rouba, você mata, você faz tudo que nem é preciso fazer. E a alma racional é o conhecimento, né? Então, aí tem tudo a ver. Ok. Então, essa é um pouco a concepção platônica. Vamos ver mais. Quem entrou aqui agora? Chegou Moisés. Moisés chegou. Moisés, boa noite. Thalita, ok. Arthur chegou. Chegou Felipe. Chegou Cristina. Chegou o Alexandre. Lua Alexandre. E isso. Vamos lá. Moisés, já que tu chegou, fala para nós. Deixa eu ver se tu mandou atividade já. Já. Mandou. Moisés foi o primeiro, eu acho. Fala para nós, Moisés.
o que foi que você conseguiu organizar aí sobre a concepção aristotélica, de Aristóteles, sobre o ser humano. O que Aristóteles diz sobre o indivíduo? Cadê? Mais um, homem. Vamos arrumar o microfone. Tá bom, vamos lá. Tá dizendo ele aí que tá sem microfone. Vamos lá, deixa eu ver quem é o próximo da minha lista. Ana Paula. Ana Paula, diga para nós qual é a concepção de Aristóteles sobre o ser humano. Se Moisés é uma graça, eu sou pobre. Eu também sou, moço. Todos nós somos. Tranquilo. Vamos lá. Ana Paula. Paulinha. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Aristóteles, de acordo com a minha pesquisa, ele é um ser, eu me identifico bastante, porque ele afirma que o ser humano é um ser... É Aristóteles, né? Sim. É um ser que necessita de coisa dos outros, ou seja, um ser humano carente, que precisa da sociedade para buscar a plenitude, para alcançar a plenitude. Eu achei bem interessante. Entendeu? Isso. Então, para Aristóteles, o ser humano, o indivíduo, é um ser político, é um ser social, ou seja, há necessidade de interagir com os outros, ou seja, é político, é social, é cultural, né? Então, o Aristóteles vai trabalhar muito essa questão dos aspectos da sociabilidade do indivíduo. Quando o indivíduo tem essa tendência de participar, de interagir, de socializar com os demais, né, de viver em comunidade e tal, isso tudo a gente chama de política. Tá? Já estou aqui meio que introduzindo o conceito de política para a gente ir desconstruindo o que nos ensinaram e construir um novo conceito, agora científico, sobre política. Então, Aristóteles diz que o ser humano é um ser social, político, cultural, porque é fruto de uma relação social que ele estabelece, ao mesmo tempo ele estabelece essas relações e deixa um legado para os outros. Nesse aspecto, ele participa da sociedade, ele interage na sociedade, portanto, ele é político, né? Ok, avancemos. Muito bem, Ana Paula. Caroline Batista. Cadê a Carolzinha? Oi, Carol. Carol Batista. Ei, professor. Oi. Professor, Oi. eu vou entrar aqui com outro aparelho na aula, porque meu celular tá descarregando. Tá nas últimas. Não tem problema. Só aceita aí, viu? Certo. Cadê a Carol? Carol não está. Vocês se esconderem de mim, eu vou esconder a nota de vocês. Vamos lá. Para Cauane. Cauane. Olá, boa noite. Estou aqui. Diga para nós, Sobre o Cauane. remédio, né? Diga para nós o que pensou o René Descartes, já não é mais dos clássicos lá do início, já é aqui já moderno. O que pensou o René Descartes sobre o homem? Tá, ok. Então, eu coloquei que, segundo o pensamento do René Descartes, né, para ele o corpo é algo oposto à alma. A alma, ela é inextensa, enquanto o corpo ele possui 3 dimensões. Essas dimensões são comprimento, largura e altura. Isso vai constituir o corpo como uma coisa extensa, né? E para ele a existência do homem é garantida apenas pela alma, pois a alma é a substância pensante que vai dar através do cogito a noção da existência. Assim eu coloquei. Certo. O René Descartes, de um modo geral, vai dizer que o ser humano é dividido
em duas partes: o corpo e a alma. Né? O corpo, para René Descartes, e o que disse a Cauane, é uma extensão da alma. O corpo não é o que nos define como ser humano. O que nos define como ser humano é a nossa alma. E a alma é a nossa consciência que nós temos da nossa existência, das coisas, do mundo, de tudo, né? Então, para René Descartes, o mais importante não é o corpo. Claro que precisa do corpo para externar, para fazer aquilo que a gente pensa. Então, ele vai dizer que o corpo é a res extensa, ou seja, é a extensão da nossa alma. E a alma, ele vai dizer que é a res cogita. Cogitar é pensar, né? Ele tem uma frase histórica que digo ergo sum cogito, ou cogito ergo sum. Penso, logo existo. Foi o René Descartes que disse isso. Então ele diz que primeiro pensa, depois existe. Primeiro é consciência, primeiro é alma, depois é corpo, né? Então ele diz cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então, ele vai dizer que o homem é alma e corpo. A alma é esse elemento que faz a gente pensar sobre as coisas. E o corpo é a extensão, a extensão dessa forma de pensar nossa. Ou seja, a forma como eu coloco meu cabelo, a forma como eu me visto, a forma como eu faço as minhas coisas, é uma extensão, né? O meu corpo é uma extensão daquilo que eu penso, né? Então, nesse sentido. Ok, muito bem, Cauane, vamos lá. O Max Rian não me mandou ainda. O Laécio. Oi, Laécio, tudo bem? Diga para nós qual é a concepção de Kant, Immanuel Kant. O que disse Kant sobre o indivíduo, sobre o ser humano? Vamos lá, Laécio. Laécio senta lá atrás, mas ele fala muito bem. Cadê ele? Opa, professor, tá me ouvindo? Sim, uma figurinha dele. É esse aí mesmo. Então, bem, a minha pesquisa do Immanuel Kant, ela me sugeriu que o Immanuel Kant ele também é uma pessoa racionalista. Ele usa a política e a educação para entender o ser humano. Porque para ele um homem é baseado na educação. E que o homem é compreendido como uma criatura cuja singularidade está exatamente na capacidade de criar para si mesmo o seu caráter. Ou seja, o homem que se molda. Basicamente, resumidamente, o que eu pesquisei foi relacionado a isso. Certo. Isso mesmo. Muito bem, muito obrigado. Então, para Kant, o ser humano é um sujeito sensitivo, né, que tem essa capacidade de sentir as coisas e, a partir dos sentidos, né, absorver isso e racionalizar. Né? Ele é exatamente dessa linha mais racionalista da forma de pensar. Inclusive, ele é um dos grandes, né, racionalistas que vão defender que o conhecimento se produz a partir da razão, a partir do pensamento. São os racionalistas. Um outro grupo de pensadores vão dizer que o conhecimento surge das experiências. Esses são os empiristas. Empirismo quer dizer experiência. No caso aqui do Immanuel Kant, ele vai dizer que o ser humano é dotado de capacidades intelectuais, racionais, para compreender os elementos, né, que o circunda, os elementos históricos. E quando isso é organizado de forma pedagógica, de forma política, de forma sistematizada, aí tem o aspecto da educação, o indivíduo consegue, né, desenvolver um pensamento extremamente apurado, né? Então ele faz, inclusive escreve um livro, Crítica da Razão Pura, onde ele fala sobre esse processo de apuração do conhecimento racional.
né? Então, ele é defensor, né, dessa ideia de que o ser humano é, por natureza, um ser racional. E por isso, por essa capacidade de compreender os elementos a partir dos seus sentidos, o ser humano evolui e se diferencia dos outros animais. Muito bem, continuemos. Vamos lá, Diego não me mandou, Milena me mandou agora, não vi ainda. Vamos para a Bruna. Bruna, diga-me, a concepção de Hegel. O que é que disse o Hegel sobre o ser humano, sobre o indivíduo? Vamos lá, cadê a Bruna? Ela já entrou, que eu vi, cadê ela? Tô aqui, professor. Muito bem. Eu botei assim, Hegel afirma que o homem é resultado da intencionalidade e isto caracteriza. O homem é o que ele faz de si. Obviamente, não há controle ou consciência absoluta de tudo que o homem possa ser e fazer. Coloquei assim. Certo. O que Hegel está querendo dizer com isso? O Hegel foi professor de Marx. O Marx desenvolveu uma teoria conhecida ainda hoje, que influencia várias reflexões políticas, inclusive influencia a ciência política, as ciências sociais. E o Hegel foi professor de Marx. O Hegel desenvolveu um conceito que se chama dialética, né? O que é isso? O Hegel vai dizer que o ser humano é um ser dialético. O que é isso, professor? Dialético é uma espécie de contradição. Porque estou sem um quadro aqui para explicar. O quadro está para ali, mas vamos tentar entender. O que é a dialética? Você tem uma ideia sobre uma coisa, né? É o que a gente chama de tese. Tese, né? Tese. E aí, essa tese, ela precisa ser, ela pode, deve e precisa ser questionada, refutada, né? Colocada à prova, essa tese. Aí nós vamos ter o quê? Uma antitese. Tese e antitese. Anti, como se fosse uma negação da tese, né? Antítese ou antitese é uma reflexão, é uma refutação, é colocar à prova essa tese. Então, quando a gente tem uma tese que reflete sobre ela, refutando, questionando, indagando, a gente vai extrair uma outra ideia, que é a síntese. Síntese. Então, tese é aquilo que eu acredito, que eu defendo. Antitese é esse momento de questionar se isso é isso mesmo, né? Questionar, agregar outros elementos e tal. Antitese. Quando a gente faz isso, a gente vai ter uma síntese, que é um resumo dessa ideia, uma síntese. Então, perceba que a palavra tese está nos três. Tese, antitese e síntese. A síntese, ou a síntese, é um elemento que o indivíduo conseguiu extrair daquilo que parecia verdade, ele questionou e mudou a sua ideia, né? Então, dialética significa aqui contradição ou refutação. Aquilo que é pode não ser. Aquilo que é pode se transformar. Por isso, o Hegel trabalha uma concepção histórica, né, onde ele vai dizer que a gente não pode dizer que o destino já está pronto e acabado. Não. Quando a gente diz, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, parece que as coisas já estão determinadas. E o Hegel vai dizer, não, o indivíduo tem autonomia intelectual para mudar, para transformar, né? Para se transformar o outro. Esse é o processo dialético do indivíduo. O indivíduo tem tudo para ser uma pessoa assim, né? Tem uma tese, acredita nisso.
Mas aí ele questiona, muda isso e vai ter um outro resultado, que é a síntese. Ou seja, às vezes a gente aprende uma coisa e acredita naquilo a vida toda. A vida toda. Acredita numa coisa. De repente, você é provocado a refletir sobre aquela coisa. E aí a pessoa que está te provocando a refletir, geralmente é o professor, né? Ele faz você ver aquilo de uma outra forma. Ele coloca um monte de caraminholas na tua cabeça e você vai pensar e descobrir e perceber que aquela ideia não era exatamente aquilo, que existe outra forma de entender aquilo. Isso é a síntese. Então eu tenho uma ideia, tenho uma tese, eu tenho uma antitese. Anti é de negação, antitese, e aí mudo de ideia. Portanto, o indivíduo que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, está fadado ao fracasso. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas vou mudar. Posso mudar, devo mudar, porque o destino não está traçado. Eu sou dialético. O Hegel está dizendo que o ser humano é um ser dialético. Ele é histórico porque ele faz a sua própria história, né? Então, esse negócio da família dizer que você tem que ser assim, da escola dizer tem que se comportar assim, da família dizer, da igreja dizer tem que se comportar assim. A família diz, se comporta assim, senão eu te bato. A escola diz, se comporta assim, senão eu te reprovo. A igreja diz, se comporta assim, senão tu vai para o inferno. E o Estado diz, se comporta assim, senão tu vai ser preso. Então tá todo mundo mandando a gente ser de uma determinada forma. Mas se eu não acredito nisso, né? Então o destino não está traçado. Eu sou um sujeito histórico que traça meu próprio destino. Entende? Então, nesse sentido, é o pensamento do Hegel. Gente, esse aplicativo a gente só fica 1 hora. Ele já está dizendo aqui que eu tenho só 10 minutos, 9 agora. Mas dá pra gente trabalhar mais um. Aí eu abro novamente, eu mando o link lá, todo mundo entra de novo. Vamos ver aqui o homem. O Marx, Karl Marx. Quem vai ser aqui? Bruno, Felipe, cadê o Filipão? Tá aí? Felipe, o que disse o Marx? Muito bem. Vamos lá. O que disse o Marx sobre o... Eu não posso pular por Sartre, não, porque os pensamentos de Marx eles são muito evoluídos para minha mente. Não consegui acompanhar, não consegui captar a essência. Eu posso pular, não, seu professor? Tu não fez atividade? Fiz, mas eu não consegui captar tudo igual. Eu não consegui pegar de Marx igual eu consegui pegar dos outros. Tu assistiu a videoaula? Assisti. E ainda assim eu fiquei meio empolgado, professor. Eu consegui compreender mais. Eu explico tão direitinho lá, mas tudo bem. Vamos ver aqui outra pessoa. A Sofia. Sofia que já é marxista por natureza. Cadê a Sofia? Oi, professor. Diga aí. Boa noite. Boa noite. Só um segundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar de base do que eu escrevi. O que disse o Marx, Sofia? Gente, enquanto Sofia se... Só um segundo, professor. Sofia, a gente tem pouco tempo, tipo 8 minutos. Eu acho que antes de tu começar... Vou falar agora, é que travou aqui um segundo meu computador. Tá, eu coloquei que o Marx, ele fala da natureza humana, né? Então ele vai falar de um ser humano... Oi. Você tá me ouvindo? Tô, pode falar. Sim. O Marx, ele fala de um ser humano, né, de uma natureza humana,
para ele o ser humano ele é um ser totalmente natural, que vai ter toda a sua funcionalidade de uma forma natural. E ele vem falar também desse ser humano onde ele contém poderes, entre aspas, poderes vitais ou poderes naturais, que seriam o que nos dá nossas habilidades de forma bem física mesmo. É tanto que esses poderes naturais que ele vai falar pra gente pode ser colocado como instintos, nossos instintos e nossas habilidades. Então, o Marx ele tem uma visão de o ser humano, não exatamente aquela visão de alma, mas uma visão bem natural mesmo. O ser humano é um ser natural, quase aquela ideia animal, entre aspas, é um ser humano natural com habilidades e instintos naturais. Certo. Vamos lá, um pouquinho sobre o Marx. Faltam 5 minutos para fechar a aula. Caso cair, aí eu já mando outro link e todo mundo entra imediatamente. Tá, vamos lá. Acho que 2 minutos eu falo do Marx, apesar de muita coisa, Marx. Bom, o Karl Marx vai dizer que o ser humano, o indivíduo, é fruto da sociedade onde ele vive. Ou seja, a bagaceira que nós somos, como ser humano, é fruto da sociedade. Marx vai dizer que a sociedade determina o ser humano, determina o indivíduo. Mas o indivíduo determina a sociedade também. O Marx vai trabalhar na perspectiva material. O Marx vai desenvolver uma corrente histórico-filosófica que se chama materialismo histórico dialético. Por quê? Porque o Marx criticou muito a religião, né? Não é que ele não acreditava, mas o Marx diz que esse negócio sobrenatural, né, de religião, isso é uma cilada do sistema capitalista desde sempre, da religião, né, dos homens para dominar os outros. Então, para Marx, a religião, ela entorpece a visão das pessoas sobre a realidade. Então, Marx faz uma crítica sobre essa questão sobrenatural. Marx é materialista. Por quê? Porque ele diz que o ser humano é fruto das relações concretas, materiais, que a gente desenvolve no dia a dia. Então, materiais, natural. Por isso que a Sofia trouxe esse conceito da natureza, né? Então, o Marx vai dizer que eu me torno a pessoa, o indivíduo que sou, por conta das relações concretas, materiais, que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Ou seja, a minha família, as condições materiais da minha família, de todas as relações que vai me construir como ser humano. Nisso, Marx trabalha duas classes sociais. Ricos e pobres, né? Para Marx não tem esse negócio de classe média em ascensão, não. Ou é rico ou é pobre. E o Marx diz que uma classe domina a outra. Então, essa relação entre as classes sociais vai formando o indivíduo. Para o Marx, o indivíduo da classe trabalhadora, que somos nós, a gente tem tendência a se constituir como tais indivíduos. Os indivíduos de uma classe elitizada, a burguesia, política, os donos dos meios de produção, tendem a se constituir como outro tipo de pessoa, porque é esse universo concreto que esses indivíduos vivenciam. Então, por isso, o Marx vai chamar a atenção para o que a gente chama de consciência de classe. O que é a consciência de classe? É a gente saber exatamente qual é a classe social que a gente pertence, né? Sobre isso eu vou falar, tá terminando aqui o nosso tempo, e aí não vai dar tempo para eu desenvolver essa ideia. Vou fechar a sala e já mando o link e vocês entram de novo, viu? Sem demoras. Porque só falta, não vai dar, aí vai quebrar meu raciocínio. Vamos lá.